E aí, Fernando, tudo bom? Boa noite, Matheus. Tudo jóia? Tudo jóia. Tá me vendo bem? Tá ouvindo? Tô Tranquilo? ouvindo, tá tudo certo. Esperar um pouco aí Tá pro jóia. pessoal entrar aqui. Eu nunca fiz live pelo meu Instagram pessoal, então não sei se vai ter muito retorno assim, sabe? Mas a gente Não, vai tá tranquilo. A gente conversando. aguarda um pouquinho também. Te E agradecer essa também a foi. oportunidade. Oi? Não, a minha colega aqui que entrou. Ah, Pode, sim. pode falar. Não, só agradecer a oportunidade aí da gente poder conversar um pouquinho a respeito, né? Desse tema que é muito cercado de mito também, né? A questão do abate humanitário, a questão de bem-estar na cadeia produtiva e, e também a questão de produção de produtos de origem animal como um todo, né? Sim, É um setor que é muito cercado de mito, que é muito cercado de preconceito das pessoas em relação a vários produtos de origem animal. Seja o leite, que as pessoas acreditam que tem aí conservante, seja a produção de carne, o hormônio no frango, né? Quando a gente entra em produtos processados, então, embutidos e processados aí, as pessoas acreditam em cada um fala uma coisa sem conhecimento, sem base. E a questão do bem-estar que vira e mexe, ela retorna, né, em relação aos aspectos de condição aí de manejo dos animais, né? Então é muito bom a gente ter espaço e a gente tá desenvolvendo e conversando sempre para melhorar o setor aí e a consciência de todo mundo. com certeza. E Então, muito bom o espaço. essa questão aí do hormônio em frango, eu já ouvi muito disso. Ah, sim, muita gente acredita, muita gente que tem pouca informação ou que passa informação errada, e sim, tem muitos mitos relacionados mesmo à cadeia produtiva. Aliás, eu ia até parabenizar pela iniciativa de fazer a live com a Adélia, né? Ia falar um pouquinho sobre leite Sim, e produtos e queijo. Também a cadeia de produtos lácteos também tem muitos mitos. A produção de frango, a produção de carne. Muita gente acha que por causa do desenvolvimento acelerado, né, do, do, do frango, ele é acrescido de hormônio, né, pelo desenvolvimento de peito, de coxa, pelo rápido crescimento, né, e isso tudo é trabalho aí de genética, de nutrição, de é sanidade, isso que eu ia comentar do melhoramento genético. sim, é um trabalho em equipe aí, né, zootecnistas, um melhoramento genético durante muitos anos, a medicina veterinária com a parte de sanidade dos plantéis. Hoje a avicultura ela é uma produção muito tecnificada e muito profissionalizada, né? Então, em especial no Brasil, a gente conseguiu atingir aí um patamar de profissionalismo na avicultura que garante e que a gente consegue fornecer hoje esse frango com tempo de abate muito precoce, com essa precocidade, com essa qualidade de carne, com essa qualidade de carcaça, e as pessoas não enxergam, não conhecem e desacreditam que tudo isso é fruto de genética, nutrição e sanidade. Então, eu vou apresentar você aqui, aí a gente Claro, já vai dando início, né? Tem 6 tá pessoas joia? online, mas acredito que ao longo da live eles vão entrando, né? Tá ótimo, tá joia. Bom, pessoal, o tema de hoje, então, é sobre o abate humanitário, né? O convidado de hoje é o Fernando Rubim, ele é formado na UFA, e veio ministrar uma palestra para a gente aqui hoje sobre esse tema que é tão importante assim. Vamos começar? Vamos, fala um pouco sobre a legislação para a gente. Tá joia. O intuito de hoje, como eu estava comentando antes com você, é justamente a gente bater um papo aqui em relação um pouquinho para desmistificar a dor e o sofrimento durante os processos de abate, né? Durante todas as operações de abate. E são muita mistificadas e cercadas de incertezas aí pela população.
E esse aspecto que você colocou da legislação é um dos pilares que amparam essa questão de nós termos hoje um abate humanitário, um abate sem sofrimento, um abate com minimização de dor total, né? Então, em questão à legislação, hoje, um desses pilares que garantem que nós consumimos a carne de animais que não sofrem é justamente a questão da legislação. A legislação brasileira é uma das legislações mais complexas, uma das legislações que asseguram de maneira efetiva o bem-estar durante a produção e principalmente durante o abate dos animais. Nós temos como lei mãe, vamos assim dizer, o RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. O RISPOA, que era de 1952, se não me engano, foi atualizado recentemente em 2017, em decorrência de ter uma resposta para as operações que tiveram aí da Operação Carne Fraca e Operação Trapaça, e atualmente, em 2018, foi reformulado também. Então, a legislação, apesar dela ser robusta, ela também não está inerte a melhorias, né? E essa melhoria ela é feita de acordo com a necessidade sempre da sociedade. E nesse regulamento, que é o RISPOA, que é a base da fiscalização e da produção, eu até anotei aqui, o artigo 112, queria ler ele diz que só é permitido o abate de animais com o emprego de métodos humanitários, utilizando-se de prévia insensibilização baseada em princípios científicos, seguindo imediata sangria. Ou seja, legalmente só se é permitido abater animais para produção e comercialização no Brasil, utilizando esses métodos humanitários que são baseados em critérios científicos. E esses métodos humanitários, eles também são legislados e também são categorizados quais devem ser feitos e como devem ser feitos. Aí na Instrução Normativa número 3 de 2000, do MAPA, que é o Regulamento de Métodos Humanitários de Abate, que vai trazer quais são os métodos que são permitidos no Brasil e quais são esses métodos para cada espécie. Porque cada espécie tem uma particularidade, né, anatomofisiológica, cada espécie tem uma necessidade de se fazer um abate de uma maneira. Então, a gente tem essas legislações e também temos legislações específicas para cada tipo de espécie, né? Para abate de aves, a gente tem o decreto 210, para abate de suínos nós temos o 711, e assim por diante, cada um tem a sua legislação específica, isso respeitando sempre as legislações federais. Mas, de maneira geral, toda produção, todo frigorífico que vai abater, seja ele na esfera de inspeção federal, na esfera de inspeção estadual ou na esfera municipal, ele tem que se adequar a esses princípios e a essas legislações bases para poder abrir, para poder fazer o abate e para poder comercializar. Então, e principalmente para poder exportar, né? Muita gente questiona, quando a gente fala da legislação, que lei no Brasil não funciona. Mas nós somos hoje, o Brasil, somos o maior exportador de carne bovina, o maior exportador de carne de frango, o quarto maior exportador de carne suína, quarto maior produtor de tilápia. Então, assim, a produção de produtos de origem animal no Brasil ela é muito grande. E nós conseguimos levar a nossa carne em mercados altamente exigentes, que são os Estados Unidos, União Europeia, Emirados Árabes, Ásia, e cada mercado com as suas peculiaridades, e cada mercado com exigências em questão de bem-estar, em questão de qualidade higiênico-sanitária. Então, a legislação brasileira ela consegue atender a demanda de necessidade de bem-estar, não só no cenário nacional, mas também
de maneira internacional. Então, nós respeitamos critérios internacionais também de bem-estar. Esses critérios internacionais de bem-estar, inclusive, são respeitados e são seguidos as determinações, não determinações porque elas não são em critério de lei, mas elas são em critério de orientação, que é da WSPA, que é a Sociedade Mundial de Proteção Animal. Então, a Sociedade Mundial de Proteção Animal, ela também traz alguns regulamentos e algumas determinações de como se deve proceder o abate humanitário para que a gente tenha minimização e eliminação de dor e sofrimento durante o abate, né? Além das normas internacionais da OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, e outras legislações. Então, esse é um dos primeiros pilares que garantem que a gente tenha bem-estar e um abate humanitário, que é o pilar da legislação, que é uma legislação robusta e que é uma legislação que funciona. Funciona principalmente por causa da fiscalização, né, que existe no Brasil graças ao Ministério da Agricultura e às agências estaduais e municipais de fiscalização. É claro que existem alguns vieses nas legislações, mas justamente por isso elas não são estáticas e podem ser constantemente alteradas, né? E por isso nós também atuamos, né, nessa cadeia de produção, que é a atuação do médico veterinário como fiscal ou como responsável técnico, ou ainda na garantia de qualidade ou na produção propriamente dita. Então, basicamente, a inspeção, a legislação, falando assim por cima, ela garante esses aspectos, né? E aí, se nós formos entrar em cada uma, nós teríamos que ter aqui 1 hora, no mínimo, e não seria suficiente para explicar cada decreto, cada tópico, cada artigo, cada inciso e o porquê dessas determinações na legislação. Então, é o primeiro passo do porquê nós temos um abate seguro e humano dentro da produção animal. E o segundo pilar de produção que vai garantir é justamente um pilar científico, né? É um pilar baseado, que a legislação se baseia, são critérios científicos para determinar o abate humanitário, né? E o abate humanitário nada mais é do que justamente um conjunto de regras, um conjunto de técnicas que vão garantir o bem-estar do animal desde a recepção até a sangria, né? Porque o animal ele vai morrer, propriamente dito, no frigorífico através da sangria. Ele é previamente insensibilizado e depois ele morre por um choque hipovolêmico, né? Então, isso tudo respeitando cada critério de cada espécie, né? E aí, se a gente começar a perguntar e avaliar cada espécie e como ela deve ser abatida, a gente vai ter mudanças, a gente vai ter alternâncias do sistema de abate em cada espécie, né? E esses critérios científicos, eles se respaldam justamente nas diferenças que essas espécies têm e que essas espécies vão necessitar para ser abatidas, certo? Eu queria pincelar aqui rapidamente como que é feito o abate de bovinos, como é feito o abate de suínos e aves, porque eles têm diferenciações, né? Se a gente pegar e avaliar e respeitar o critério anatômico, por exemplo, do crânio de um bovino, é muito diferente de um suíno, que é totalmente diferente da composição corpórea de uma ave. Então, cada espécie, que são as 3 principais de produção, elas têm que ser avaliadas e têm que atender a critérios de insensibilização que vai facilitar aí a minimização de dor e sofrimento durante o processamento de abate. E quais que são esses... pode falar. Pode perguntar.
E quais são esses critérios anatofisiológicos aí na questão do abate? Então, se a gente pegar e avaliar, por exemplo, como é feito o abate de bovinos, então o bovino na propriedade ele vai ter que ser embarcado, ele é embarcado, vai para o caminhão, passa por um processamento de transporte, depois ele é desembarcado no frigorífico, ele vai para um curral de espera, fica ali em um tempo determinado, não passando de 24 horas, e nesse tempo ele vai fazer um descanso e dieta hídrica, ou seja, tem que ter disponibilidade de água, sombra, conforto térmico. Para depois desse período de descanso, ele ser conduzido para o abatedouro e ser insensibilizado. Esse percurso todo, desde o embarque até o animal chegar para ser insensibilizado, a gente tem que prestar atenção em critérios técnicos de instalação. Então, desde angulação de rampa para esses animais poderem subir nos caminhões, critérios de piso antiderrapante, quantidade de animais presentes no caminhão, qualidade, obviamente, do caminhão, e critérios de segurança para o transporte do caminhão, para que esses animais, durante o transporte, não sofram injúria, não sofram trauma, não tenha nenhuma hemorragia, não tenha nenhum sofrimento. Né? Ô, Fernando, Porque... Oi. e aquela questão do choque, porque tem um cabo, um negócio lá de um ferro, assim, Sim, que dá choque, aquilo lá não atrapalha, isso. não tem interferência? Durante o transporte, embarque, desembarque e manejo dos animais dentro do frigorífico, eles têm que ser manejados da maneira mais eficaz e menos indolor possível. Então, a questão do choque, ela é permitida, mas com muitas restrições, para animais que não andam, que impactam realmente, que não andam de maneira nenhuma. E o uso do choque, ele só é permitido em áreas do corpo que não tem alta sensibilidade. Então, é proibido a utilização do choque em região periocular, em região de focinho, região de orelha, da cabeça como um todo, em região genitária, perianal, isso é proibido. De maneira geral, o embarque, desembarque e manejo de bovinos, ele é feito com bandeirinha, certo? Ele é feito só com bandeirinha e os animais geralmente atendem. Porque tudo isso, todos esses critérios e essas avaliações são justamente para que o animal não sinta dor, não se estresse, e essas questões de dor, porque ele não ter trauma, não ter injúria, não ter hemorragia, isso também vai levar a um aspecto de qualidade da carcaça. Porque muitas vezes as pessoas também não enxergam que é economicamente viável e é economicamente desejável que o animal ele tenha questão de bem-estar para que nós tenhamos qualidade de carcaça. Porque se esse animal durante o transporte ele ter um trauma, ou ele sofrer uma injúria, ou ele ter uma hemorragia, isso tudo vai depreciar a carcaça lá na frente. Isso tudo vai ser alvo de condenação, seja condenação parcial ou condenação total da carcaça lá na frente, quando ela for fiscalizada. Então, isso tudo leva à depreciação da carcaça. Depois que o animal ele chega, então, no frigorífico e entra no curral de espera, ele fica esse tempo de descanso também, para ele ter um descanso e uma reposição energética, metabólica e bioquímica, né, das condições corporais que ele possa ter sofrido durante o período de transporte, e querendo ou não, minimizando de maneira mais eficiente as questões de estresse, ele vai sofrer um pouco de estresse por condições que nós não conseguimos controlar, como, por exemplo, mudança de ambiente, condições térmicas, condições climáticas, isso tudo pode levar a estresse. Então, ele passa por esse período de descanso para ele ter reposição metabólica dos animais, do organismo.
E isso também é importante para a gente garantir questões de qualidade, para a gente não ter uma carne DFD, que é um defeito na qualidade da carne, e para a gente ter questões de qualidade da carcaça como um todo, né? E antes de todos esses processos aí, esses animais eles são avaliados na propriedade, né? Tipo, se vai que algum animal tá doente, alguma coisa assim. Sim, é de responsabilidade de quem manda para o abate que ele mande animais rígidos, ou seja, animais sadios, animais em boas condições, animais que cumpriram, se for necessário, a utilização de algum medicamento, que cumpriram um período de carência, animais que estejam aptos para abate. Mas no frigorífico, quando ele está nesse período de descanso, ele vai ser também fiscalizado o lote pelo auditor fiscal. Então, o médico veterinário, que é o fiscal responsável, seja do Ministério da Agricultura, seja das secretarias estaduais ou municipais, ele vai fiscalizar a qualidade também desses animais em questão sanitária e também se não tem algum animal que tem alguma injúria. Depois disso, depois dessa fiscalização, os animais são conduzidos, então, para os boxes de insensibilização, também que são essas instalações frigoríficas que conduzem para a insensibilização, elas também atendem a critérios de bem-estar, né, que são instalações altas, onde o animal, esse corredor, o animal não consegue ter visibilidade com o meio externo, isso para ele não se estressar com agentes externos enquanto ele vai para o box de insensibilização, o uso de corredores com conformação curvilínea, né, e também vai auxiliar com que esses animais não tenham uma visão profunda e com isso não fiquem parados, porque se ele ficar parado, ele pode sofrer uma injúria do animal que vem de trás, ou ele vai ter que ser manejado de maneira diferente para que ele possa caminhar. Então, são critérios, todos esses critérios, sejam critérios de instalação, sejam critérios de pessoas e sejam critérios dos animais, que vão responder às condições de instalação e às condições de manejo que as pessoas fazem, tem que ser avaliada, né? Então, as pessoas, os colaboradores, eles têm que receber treinamento também para fazer adequado manejo, e tudo isso é fiscalizado e tudo isso é exigido das empresas, né? Que façam treinamento periódico dos funcionários, que façam a verificação de instalações, que façam manejo de instalações, para que a gente não cause nenhum tipo de estresse nos animais. Essa questão, eu lembrei aqui agora, essa questão também curvilínea e essa questão de bem-estar animal, ela é muito falada pela Temple Grandin, né, que é uma norte-americana que desenvolveu aí critérios mais específicos de bem-estar animal. E ela dá muito treinamento aqui no Brasil. Quem tiver interesse também em conhecer melhor sobre ela, pode buscar na internet. Lembrei dela porque ela vem fazer muito treinamento para o pessoal da JBS, né? Então, as empresas sérias, elas são comprometidas com as questões de bem-estar, justamente porque isso também vai refletir em qualidade da carcaça, né? E aí, quando esse animal ele chega no box de insensibilização, que é um box individual, né, para que a gente não tenha movimentação do animal durante essa insensibilização, aí justamente para atender um critério semiológico de contenção adequada desse animal, eles vão ser insensibilizados através de um método físico, do método percussivo, que é a utilização de uma pistola pneumática, né? Essa pistola pneumática ela pode ser com um dardo cativo ou com um dardo não cativo, que não é perfurativo. Mas, de maneira geral, que eu mais vi aí é a utilização da pistola com dardo cativo, que nada mais é que uma pistola pneumática que vai introduzir no local correto um dardo
que ele vai e volta, e nessa introdução ele vai causar uma despolarização do sistema nervoso central. Então, justamente os profissionais que vão atuar nisso, eles têm que ser adequadamente treinados, os colaboradores, para que a gente tenha aí um local correto de aplicação dessa pistola, aplicação desse tiro, que é o osso frontal, né? Aqui na área de osso frontal, que se a gente lembrar da anatomia, é onde o encéfalo dos bovinos ele vai estar mais próximo da superfície. Então, por isso que a gente tem que avaliar todos esses critérios. Esse dardo, então, ele vai causar uma contusão, né, que é uma alteração das condições normais do cérebro, ele vai causar uma lesão cerebral, e essa lesão cerebral vai levar também a uma despolarização do sistema nervoso central. Com essa despolarização, o animal deixa de ter percepção dolorosa, deixa de ter percepção como um todo, né, de dor, e de qualquer outra alteração. Então, com isso, ele pode, então, ser içado, e aí a gente tem o corte da barbela e o corte na base do coração, nos grandes vasos, e aí o animal, sim, ele vai morrer por um choque hipovolêmico, pela hipovolemia causada pela sangria. Daí para frente, a gente tem uma preocupação com a qualidade higiênico-sanitária da carcaça, né? Então, a preocupação até aqui é o bem-estar animal. O animal está vivo. Depois que ele é sangrado, a gente tem uma preocupação dentro da indústria frigorífica com a questão higiênico-sanitária da carne, e aí ela vai ser depois avaliada lá na frente pela Inspeção Federal, que é de competência exclusiva do médico veterinário, e aí sim vai ser conduzida para a produção da carne. Essa despolarização, muita gente pergunta, nossa, mas ele vai tomar um tiro na cabeça, ele vai ser, coitado, né? Ele sente dor. Mas justamente por critérios técnicos, esse tipo de insensibilização não leva a dor. Porque se nós lembrarmos lá da fisiologia, de critérios de fisiologia da dor, para que um estímulo doloroso ele seja liberado, seja captado por nociceptores, seja transportado para o sistema nervoso central e entendido como dor e sentido como dor pelo animal, esse percurso ele leva de aproximadamente 150 a 200 milésimos de segundo. Então a percepção de dor ela é muito rápida. E a insensibilização por dardo cativo, ela vai causar despolarização do sistema nervoso central e insensibilizar o animal em 2 milésimos de segundo. Então, um tempo muito menor do que o tempo necessário para o animal vir a interpretar aquele estímulo como dor. Então, é um critério que minimiza a dor e não leva a causar dor, não leva a causar sofrimento do animal. E aí, depois que ele está sem percepção dolorosa, sem percepção nenhuma, aí sim ele pode ser cortado, aí sim ele pode ser incisado para a gente poder ter a sangria. Isso de maneira geral em bovinos, né? Como eu falei, a gente tem que avaliar cada espécie. E aves e suínos, que são as outras espécies de maior produção no Brasil, de maior potencial produtivo, que a gente tem, tanto de exportação como para produção, eles utilizam-se um método de eletronarcose, ou eletroinsensibilização, que vai ser aí, não agora uma insensibilização utilizando-se um dardo, ou um método mecânico, mas agora um método elétrico. Então a gente usa uma descarga elétrica para fazer essa insensibilização. Antes de você pode dar perguntar. início Se quiser ir parando também, se aparecer pergunta, qualquer coisa, pode ir interrompendo. Você falou lá que nos frigoríficos, né, os animais são abatidos através da pistola pneumática, né?
E Isso. aí tem frigoríficos clandestinos que usa, eu acho que ainda usa o método da marreta, sabe? Então esse da Uhum. marreta provavelmente o animal deve sentir dor, né? Porque se errar também, Exatamente. ele vai ficar ali agonizando. Exatamente. Isso é o que eu falo também quando as pessoas criticam a legislação, né? As pessoas às vezes criticam a legislação falando que ela não funciona, mas o nosso papel como consumidor é justamente consumir produtos que sejam fiscalizados, que sejam inscritos no Ministério da Agricultura, que sejam inscritos nas devidas secretarias de fiscalização. Então, se nós compramos e se nós consumimos produtos que são registrados, esses produtos com certeza passaram por fiscalização, porque senão eles nem abrem o frigorífico, porque senão eles são interditados. Eles são interditados, são multados, os profissionais envolvidos são processados, devidamente processados. Se tiver algum profissional de algum conselho, como por exemplo registrado algum médico veterinário, ele sofre processo ético. Então, o abate clandestino, esse sim, ele leva à dor e sofrimento dos animais. Então, agora, frigoríficos que são registrados e que têm selo de inspeção, eles são obrigatoriamente fiscalizados e vão utilizar métodos humanitários para o abate. Isso fora também uma questão sanitária, né? Porque esses frigoríficos que utilizam-se de métodos são clandestinos, a gente não tem garantia nenhuma que eles fizeram um controle higiênico sanitário na carcaça, né? Quem que inspecionou essa carne devidamente acondicionada? Então, é muito perigoso para os animais que sofrem e perigoso por uma questão de saúde pública, né? Então, a nossa parte é sempre consumir não só carne, leite, ovos, mel, pescado, sempre que venha através de empresas com fiscalização, né? E aí, voltando só para a gente sintetizar aí outro tipo de insensibilização que é feito em aves e suínos, através da eletroinsensibilização. Ou seja, os animais eles vão sofrer uma insensibilização por método elétrico. Em suínos, se a gente for lembrar, o crânio suíno, ele ficaria mais difícil da gente ter uma penetração e uma dessensibilização pelo dardo, porque o encéfalo ele vai estar um pouquinho mais para dentro da cavidade craniana. Ele é um método utilizado em alguns países, mas aí a gente tem que ter algumas especificações diferentes da pistola pneumática. Mas um método mais eficiente e utilizado no Brasil é a eletroinsensibilização. E nada mais é do que a utilização de um equipamento que contém 2 eletrodos, e esses eletrodos eles são acoplados atrás da orelha do animal. Então, eles são colocados atrás da orelha do animal, e aí a gente vai ter uma transmissão de uma corrente elétrica de um eletrodo para outro, e por estarem atrás da orelha, a gente se lembrar do crânio suíno, ele vai passar exatamente no meio do encéfalo. E por passar essa corrente no meio do encéfalo, a gente tem a despolarização do sistema nervoso central, levando também o animal a não ter esse sentimento de dor e sofrimento. E aí ele vai ficar também despolarizado do sistema nervoso central. Esse método também, ele não vai levar dor, porque a gente vai insensibilizar o animal em 15 milésimos de segundo. Também é um tempo muito aquém do que o tempo necessário para o animal ter a percepção dolorosa. É de 150 a 200 milésimos de segundo, né? Então, é um método científico que... Ué, travou? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha, pode ir. Eu acho que sua câmera travou um pouquinho para mim também. Mas aí,
essa avaliação vai garantir, então, que o animal não sofra dor, é a utilização desse método, né? E aí a gente consegue ter eficiência no abate. No suíno, também a gente tem muito preocupação com critérios de ante-mortem, ou seja, antes da insensibilização propriamente dita, porque os suínos, por terem um comportamento já mais agitado e de se estressarem mais facilmente, eles vão sofrer também algumas alterações bioquímicas e fisiológicas que podem levar, se eles não tiverem em condições de bem-estar, a uma depreciação da qualidade da carne, que é aí a determinação de carne DFD, como em bovinos, pode acontecer em suínos também, e a carne PSE. Essas alterações, elas se dão justamente porque a gente não tem reserva energética de glicogênio suficiente para que lá na frente esse glicogênio possa ser adequadamente utilizado aí na conversão do músculo em carne, né? Então, depois que o animal é insensibilizado, ele vai para a câmara fria, ele vai sofrer o rigor mortis. Nesse período de rigor mortis, a gente tem aí a conversão do músculo em carne através dessas alterações bioquímicas, que aí a gente precisaria de muito tempo para discorrer elas aqui também, especificamente, né? Como que ocorrem e como que esses processos podem interferir na qualidade da carne. Mas, de maneira geral, se a gente tem um gasto muito grande de glicogênio, a gente vai fazer com que o animal perca, não tenha essas reservas energéticas, e por não ter essas reservas energéticas, eles vai ter alterações depois em condições de pH da carne, e vai ter uma carne ou dura, ou muito mole, ou muito escura, ou muito pálida, né? E isso tudo são características que depreciam a qualidade da carne. Então, por isso, da preocupação com estresse térmico dos animais, com condições de transporte, para que não tenha nenhuma trauma, nenhuma lesão, nenhuma hemorragia, para também não perder qualidade de carcaça. Condições térmicas são muito importantes, né, principalmente em suínos e aves, que vão ter aí uma troca térmica, né, por radiação, convecção e evaporação através da respiração. Então, eles têm uma dificuldade de troca térmica, e por isso a gente faz o uso de nebulizadores quando eles estão nesse período de descanso, né, quando eles chegam no frigorífico. Então, isso tudo para garantir essas questões de bem-estar, para garantir lá na frente também uma carne de qualidade, né? Isso é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas não veem que uma carne boa, uma carcaça de boa qualidade, ela é resposta de um trabalho bem feito antes. E esse trabalho bem feito antes, ele não é só pensando que o animal é uma máquina de produção, ele é pensando também no bem-estar dele. Porque se o animal não tiver bem-estar, se o animal estiver sofrendo, se o animal estiver com injúria, ele não vai produzir o que nós queremos, né? Então, envolve aí uma questão ética dos profissionais que trabalham, envolve uma questão legal das empresas, né, e dos donos de empresa, como eu falei, e também uma questão mercadológica, né? Então, pensar que o abate ele é uma carnificina é uma coisa muito ultrapassada. E em aves, as aves elas também vão sofrer um processo de insensibilização por eletronarcose, por eletroinsensibilização, utilizando-se a corrente elétrica. Só que em aves é um pouco diferente, porque a condição corporal da ave é muito menor, né? Então, a cabeça da ave é muito menor. Então, a gente utiliza uma insensibilização coletiva, que o animal ele é pendurado aí na nórea e ele vai ser direcionado para uma cuba de insensibilização. Essa cuba de insensibilização, vários animais vão entrar a cabeça ali dentro e essa cuba ela contém água e embaixo tem um eletrodo.
esse eletrodo ele vai disparar uma corrente elétrica que vai passar pelo corpo do animal e, igual no suíno, vai despolarizar o sistema nervoso central. Essa despolarização também ela vai acontecer em torno de 15 milésimos de segundo, também um tempo muito aquém do que o animal sentiria, teria percepção dolorosa do choque. Então, também é um método eficiente que não vai levar o animal a sentir dor, né? E aí, depois disso, daí para frente, aí ele é sangrado, e como eu falei, depois a gente tem as questões de preocupação com a higiênico-sanitárias da carcaça, né? De maneira geral, são esses os métodos mais utilizados nas indústrias frigoríficas do Brasil, visando justamente esses aspectos de qualidade, de bem-estar e de adequação aí a todos esses parâmetros legais, éticos e mercadológicos também. Com relação às galinhas, né? Aí depois que passou por esse processo aí que você falou, que ela coloca a cabeça lá numa caixa e tudo mais, que vai receber o choque, né? Aí depois ele vai para uma fase que é depenar, não é? Não tem isso? Isso, eles são sangrados primeiro. Então, imediatamente após a insensibilização, ele tem que ser sangrado. Então, imediatamente após, aí ele sim é sangrado para ter a morte por choque hipovolêmico, né? Aí sim ele é incisado para que a gente tenha corte dos vasos na região do pescoço, e aí ela vai sangrar e morrer por choque hipovolêmico, sem sentir nenhuma dor. Só para lembrar, todos esses parâmetros de insensibilização, seja corrente elétrica, voltagem, amperagem, questão de resistência, todos esses parâmetros, eles são avaliados, eles têm que ser monitorados, eles são monitorados constantemente, e eles são fiscalizados, a questão do monitoramento, e são justamente regulados para que tenha essa insensibilização efetiva, né? Aí depois dessa insensibilização, que o animal passa na cuba de insensibilização, ele é sangrado, e aí depois de sangrado, ele vai percorrer um período na nória, onde ele vai ter um esgotamento aí do sangue, período de 3 minutos, né? Porque o sangue ele é também um meio de cultura, justamente por isso que a gente utiliza muito sangue para a produção microbiológica, né, o agar-sangue. Então, ele pode ser um meio de contaminação. Então, o animal é sangrado para não ter contaminação da carcaça e não ser uma fonte de contaminação, né? Ele é sangrado e aí depois ele passa por um tanque de escaldagem. Aí a carcaça ela é imersa num tanque de escaldagem com água quente. Aí nós temos vários tipos de escaldagem, a depender do animal, da ave que está sendo abatida, né? Se é uma ave jovem, se é uma galinha de descarte, se é um pato, se é um peru ou se é um frango. Então a gente tem a escaldagem branda, uma escaldagem severa e uma escaldagem intermediária aí. E esse animal, depois da escaldagem, ele vai ser depenado. Essa escaldagem é justamente para facilitar a remoção das penas. Porque a pena ela é removida através de um equipamento que chama depenadeira. E é uma máquina onde o animal ele vai passar no meio, a carcaça passa no meio, e aí dedos cilíndricos de borracha vão bater nessa carcaça, vão raspar essa carcaça, para que toda a pena do animal saia. Aí depois de depenado, ele vai seguir o processo aí, para evisceração, cortes, esfriamento e distribuição. Entendi. Entendido? Entendido. De maneira geral é isso. Tem umas perguntas. Aí, como eu tinha falado, o bem-estar, a questão do bem-estar, ele vai parar justamente quando o animal ele morre propriamente dito.
Então, toda essa questão daí para frente é uma questão de boas práticas para a obtenção de uma carcaça que não vai levar risco à saúde pública, né? Tem umas perguntas aqui, ó. O que acham da terceirização de serviço de inspeção até o nível federal? Então, a gente está passando aí por um processo recente e os auditores fiscais federais agropecuários, municipais e estaduais, eles estão em alguns processos de terceirização. Isso é uma questão estratégica do Ministério, uma questão de gestão para diminuir custos, para diminuir gastos, e uma questão também pensando em alguns aspectos de eficiência desse sistema de inspeção, né? Hoje o Brasil ele não tem auditor fiscal suficiente para atender a demanda, né? Isso significa que os frigoríficos não são fiscalizados? Não. Mas isso significa que os fiscais que estão dentro das indústrias, eles são super... atendem uma demanda que é maior do que às vezes eles conseguem atender, né? Então eles têm muito trabalho no aspecto que no aspecto burocrático, no aspecto de revisão de documentação, no aspecto de fiscalização dentro do frigorífico. Então a questão da terceirização que o Ministério propõe, ela é uma terceirização não da fiscalização, mas ela é uma terceirização da inspeção propriamente dita. Então, o fiscal hoje ele tem que ficar dentro do frigorífico avaliando as carcaças depois lá no DIF, né? Ou avaliando as carcaças na produção, justamente para que qualquer suspeita de doença ou de zoonose ela seja devidamente direcionada e julgada através dos critérios de lesão da carcaça, para que isso não tenha repercussão na saúde pública. E o que o Ministério quer, e algumas secretarias estaduais já fizeram, é justamente terceirizar esse serviço e colocar o fiscal que antes fazia essa avaliação para fazer somente a inspeção, a fiscalização. Então, esse fiscal que ficava só num frigorífico, ele agora fiscaliza vários outros veterinários que são terceirizados e que fazem esse serviço. É um processo de diminuição de gastos para o serviço público. Então, em vez do Ministério ir lá e abrir mais concurso para ter mais servidores concursados, que tem aí gastos maiores, ele vai lá e contrata um terceirizado, que às vezes o custo com a folha de pagamento é menor, e continua com o fiscal, que agora o fiscal vai fiscalizar a ação desses veterinários contratados. Em alguns aspectos, isso pensando lá na frente, é o que acontece em alguns outros países europeus, em alguns outros países. Pensando a nível de Brasil, eu acho que seria uma estratégia até que boa, só que ela tem que ser muito bem pensada nas questões justamente dessa transição, de tirar o fiscal, que é a voz do governo ali dentro, e colocar um terceirizado. E esse fiscal e esse terceirizado ser responsável só pela fiscalização de quem está terceirizado e das documentações. É uma questão um pouco delicada porque a gente tem que avaliar como que vai ser essa transição. Isso pode funcionar a longo prazo? Eu acredito que a longo prazo, se bem implementado, sim. Mas se a gente retirar bruscamente esses fiscais de onde estão e por um processo já colocar terceirizados para fazer a fiscalização, a gente pode, eu acredito que a gente pode perder algumas questões sanitárias aí no meio do caminho.
Tem uma outra aqui. Como é feito como é feito em abatedouros de aves que exportam para países onde não se permite o consumo de carne oriundo da sangria? Não sei se eu entendi direito a pergunta. A Países pessoa. que não permitem a sangria Isso, ou que não permitem o abate humanitário? que não permite a sangria. É porque, assim, eu não conheço nenhum país que não permita a sangria, porque não conheço. Existem alguns países que exigem que seja feito o abate religioso, que são abates que não seguem preceitos humanitários. Ou seja, às vezes não tem sensibilização, como o abate kosher e o abate halal, que são para destinação para alguns países de Oriente Médio, de comunidade judaica ou de comunidade islâmica, né? Então, para esses países, eles exigem que a carne seja abatida seguindo preceitos religiosos. A legislação brasileira, ela permite que seja feito esses abates, ou seja, a única exceção para que não se tenha o abate determinado por lei no Brasil é quando o frigorífico vai exportar para esses países, certo? Então não se faz esse abate religioso para mercado interno, faz esse abate religioso para mercado externo. E aí o abate halal, ele permite a insensibilização, mas todo o processo de abate ele tem que ser feito manual e por pessoas convertidas aí ao Islã, né? E aí eles são supervisionados aí por um rabino, por um religioso, e todo esse processo ele é voltado, tem toda uma questão estrutural para que haja cada tipo de abate religioso, né? Então esse abate ele é voltado para Meca, quem vai fazer a operação de sangria depois da insensibilização tem que ser aí homem convertido da religião específica, em idade já púbere, eles passam por um crivo das empresas que fiscalizam e que certificam de que esse abate foi religioso, né? Existem essas empresas que atuam aqui no Brasil que certificam para poder, então, essa carne ser exportada, né? Mas, assim, mais pela questão que não permitem o abate humanitário feito no Brasil, esses países, por uma questão religiosa. E a gente tem um abate kosher. Aí o abate kosher que não permite a insensibilização. Aí o animal ele é abatido sem prévia insensibilização para destinação para mercado judeu. E aí também a gente tem uma questão de inspeção específica deles, que eles fazem inspeção de pulmão. Eu acredito que somente a inspeção de pulmão, eles não têm outras linhas de inspeção, apesar de que é feita toda a inspeção nos frigoríficos aqui do Brasil, mas aí a gente tem outros critérios justamente para atender esses mercados externos. Mas são basicamente esses dois casos que fogem aí do corriqueiro e do que nós consumimos aqui, que é o abate kosher e o abate halal, que são abates religiosos, e que a legislação permite justamente só para atender esse mercado externo. Essa parte é interessante. Eu já ouvi pouco sobre isso, sabe? Agora você especificou bem. Então, e aí cada tipo de abate, seja o halal, seja o kosher, ele vai ter que atender justamente esses critérios. Aí cada um vai ter uma especificação. Eu acompanhei muito já o abate halal, acompanhei abate halal de bovinos e abate halal de aves, né? O kosher eu não tive a oportunidade de acompanhar, mas o kosher ele é um pouco mais específico, né? Porque aí, e isso tudo também tem que ser avaliado por uma questão mercadológica, se vai compensar ou não, porque nós alteramos aí
a questão de quantidade de volume de abate, né? Porque a nora ela anda um pouco mais devagar para dar tempo de fazer o abate sem sensibilização. Tem que ter um preparo do pessoal, tem que ter um preparo e treinamento específico de quem vai operar ali. Muitas vezes é permitido somente as pessoas convertidas àquela determinada religião. Então vem muita gente de fora, desses países, geralmente do Oriente Médio, vem para trabalhar aqui justamente no abate, para atender a esses quesitos do abate humanitário, do abate religioso de cada mercado. Bom, Fernando, eu gostaria muito de Basicamente agradecer. isso. Gostaria muito de agradecer por ter aceito o convite, né? Quando você quiser voltar, a gente está com as portas abertas aí. E parabéns, ótima explicação mesmo. Eu aprendi muita coisa aqui, que com certeza nas minhas aulas de inspeção eu vou lembrar, né? Então, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado mesmo, viu? Tá ótimo, Precisando, Matheus. estou à disposição. Eu que agradeço a oportunidade aí, eu que agradeço mesmo a disponibilidade. Como eu falei antes, eu acho que a gente tem que ter esse espaço, principalmente na produção animal, principalmente nós, que aqui é um espaço mais voltado para estudantes e alguns profissionais, para a gente debater melhor esse tema, porque é um tema, como eu falei no começo, que tem muitos mitos envolvendo a produção. Tem muitos mitos envolvendo os abates, o processamento de abate, muito mito relacionado ao bem-estar dos animais de produção. E quando a gente fala de bem-estar, é recorrente vir essas dúvidas e recorrente justamente porque também a questão do bem-estar ela está sempre em voga, né? Recentemente nós tivemos o sancionamento da lei aí que aumenta a pena, né, que aumenta a pena de maus tratos a pequenos animais, a cães e gatos, e aí as pessoas voltam a lembrar da produção animal. E acreditam, e a produção restante. E a produção animal, ela não tem respaldo legal? Sim, a produção animal ela tem também respaldo legal. Então, por isso que é sempre bom a gente estar retornando aí a essas coisas. Obrigado pelo espaço e também estou à disposição para o que precisar. Quem precisar pode chamar aí, estamos à disposição para debater mais. Muito obrigado, viu, Fernando? Sucesso para você aí. Abraço. Eu que agradeço, Matheus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.